O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É um prazer poder falar com todos mais uma vez aqui dos estúdios da TVD no programa Conexão Gospel. Deus seja louvado por isso. Estamos mais um convidado, desta vez pastor Gilmar Rodrigues dos Santos, 40 anos, casado com Sabrina Ferreira dos Santos, pastor da igreja Adebras Madureira. Deus seja louvado pela sua vinda. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor. Tudo bem? Graça e paz a todos, né? Amém. É uma alegria ter o Senhor aqui neste programa para alcançar vidas e falar do poder transformador do Evangelho de Cristo. Amém. Pastor Gilmar, da Convenção de São João da Boa Vista, Conamade. Pastor Gilmar, o senhor nasceu num lar cristão, como diz o ditado, num berço evangélico? Não, eu não tive esse privilégio, né? Sei. Hoje é um privilégio quem consegue nascer num berço cristão. Eu já vim de uma forma mais dolorida, mais doída, né? Certo. Eu me casei, né? Tive meus 2 primeiros filhos, mas eu levava uma vida muito complicada, pastor Ronaldo. Levava uma vida muito difícil, sabe? Era muita bebedeira, muita bagunça. Eu, antes da minha conversão, acho que eu cheguei a largar da minha esposa, não tem nem quantas vezes, acho que mais de 10, 15 vezes. Sei. Por causa de bebida, por causa de bagunça, sabe? Tudo aquilo que esse mundo oferece aí, a gente corria um pouco atrás, fazia aquelas bagunças, aquelas anarquias, sabe? Aí até que um certo dia, louvado seja Deus, né? Aí eu arrumei um serviço com um amigo, Marcos, aí Deus tinha um projeto muito grandioso e muito maravilhoso, né? Porque Deus é maravilhoso. Aí ele pegava, a gente ia para Muzambinho, num sitinho dele lá, a gente ia daqui lá ouvindo ele falar de Jesus, e eu lá atrás escutando, ouvindo isso, né? Eu ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar ali e me perguntando, será que Jesus faz isso mesmo? E a gente levando aquela vida, né? Tinha vez de eu sair do serviço, ficar sexta, sábado e domingo fora de casa. Que interessante. Né? Você indo viajar ou a trabalho? A trabalho? A trabalho. E o Senhor já tocando no seu servo para falar de Jesus. Falar de Jesus. Revelando a sua vida. Falar de Jesus. Ali falando, né? Comentando, né? A gente nasceu, eu frequentava a igreja, mas evangélica não, né? Os domingos, assim, de vez em quando, a gente até ia, mas aí me falando ali de Jesus, falando da grandeza de Jesus ali, falando com os outros colegas que ia, tinha outros evangélicos junto, falando ali, eu pensando, será que Jesus faz isso mesmo? E eu naquela vida tão difícil, né? Porque eu falo pro irmão que irmão, eu sei o que é sair do serviço, ficar 1, 2 dias fora, eu já cheguei até a dormir em banco de praça, por causa de bebedeira, por causa de muitas coisas, né? Dormia ali, eu levantava, chegava em casa no domingo, minha esposa brigava, a gente, né, se separava, tinha vez, eu ia para casa da minha mãe, acontecia aquelas rolaiadas. Aí, devagarzinho, ele foi falando de Jesus ali, falando. Eu pensei comigo um dia, falei, eu vou começar a ir na igreja, vou ver se Jesus faz isso mesmo, né? O que ele está falando na vida dos outros, se acontece isso mesmo. Enfim, você não conhecia a Cristo, então acabava duvidando do poder de Deus. Duvidando. Hoje, muita gente que a gente fala, eu acho que vive esse momento que eu vivi. Esse momento que quem não conhece ainda, vive esse momento. Será que Deus faz isso mesmo? Será que Deus consegue mudar a vida da pessoa mesmo? Será que Deus consegue transformar? Eu falo uma coisa para o senhor aqui. Eu sou um exemplo do que Deus pode fazer. Eu sou um exemplo do que Deus pode fazer, milagre e faz. Porque, olha, eu tinha meus filhos, eu e minha esposa, se eu tivesse ainda, não tinha mais família. Quantos anos o senhor já tem de conversão que o senhor conheceu a Jesus? Eu tenho 14 anos. 14 anos que conheceu a Jesus. 14 anos que eu conheci. Eu conheci dessa forma. Dessa forma. Aí foi um tempo até... Aquele tempo, né? Até eu aceitar Jesus, até se converter verdadeiramente. Eu digo o tempo de Paulo, né? De Saulo até Paulo. Sim. De Atos 9 até Paulo alcançar
ser o pregador dos gentios. Sim, aí o que acontece? Eu estava indo na igreja, ouvindo falar, mas continuava do mesmo jeito. Até que chegou um momento, eu disse para minha esposa, falei, olha, eu vou parar com tudo, não vai acontecer mais nada, eu não vou beber, não vou fazer mais nada. Aí, né, já estava cansado de ouvir isso, né? Minha esposa estava cansada de ouvir, estava cansada de quando a gente brigava, se separava, eu falar que ia parar, falar que não ia beber mais, falar que não ia fazer isso mais. Ela estava cansada. Aí eu falei para ela, falei, ó, eu não vou mais. Por quê? Falei, eu não quero mais para mim. Aí fiquei na igreja, fiquei, estou até hoje para a honra e glória do Senhor. Mas desse jeito, indo e ouvindo falar. Falando que Jesus faz, Jesus opera, às vezes nem era tanto comigo, mas eu ali no banco de trás, às vezes ouvindo tudo aquilo. Olha, Deus fez isso, você viu que Deus fez isso, você viu que Deus fez aquilo, viu como que Jesus opera, viu como que Jesus faz? E eu pensando, nossa, eu estou numa vida tão complicada, tão difícil. E nesse período de conversão, a sua esposa havia desacreditado em você, de tanto você falar. Agora, aos seus 26 anos, 27, você tomou essa decisão. Tomei essa decisão. E foi alcançado pelo poder de Cristo. Fui alcançado pela graça de Jesus, né? Porque, eu vou falar, o pastor Ronaldo, hoje a gente quer transmitir isso, né? Quer falar desse amor de Deus. Porque a gente olha, às vezes, tantas pessoas, uma situação tão difícil, tão complicada, a gente acha que, às vezes, o ser humano acha que não vai ter mudança, que não tem transformação. Aí a gente que já viveu isso, que já passou por isso, a gente olha e vê como Deus ainda pode operar e fazer muito milagre na vida das pessoas. Como Deus pode mudar a história, como Deus pode mudar uma casa, uma família completamente. Sim. Eu falo para o senhor porque Deus fez isso dentro da minha casa, né? Deus fez isso na minha vida. Aí hoje, para a honra e glória do Senhor, né, nós estamos dentro da casa do Senhor servindo a Deus. E aí é o que eu falo para o senhor. Então hoje a gente tem que acreditar e confiar que Deus opera e faz milagre no nosso meio, e fez na minha vida, como fez na vida de muitas pessoas aí fora, não é verdade? Que maravilha! Sem dúvida, Senhor, aquilo que é impossível para os homens é possível a Deus. E isso não é isso não é um clichê, isso é palavra de Deus, isso é evangelho, que não somente informa, mas transforma a vida do homem e da mulher que se deleita no Todo-Poderoso, que confia no Todo-Poderoso. E assim nós cremos, pastor Gilmar, como diz as Sagradas Escrituras, né? Crê e será salvo tu e a tua casa. Não é somente você. As bênçãos não vão alcançar somente você quando você crê. Não, mas vai alcançar você e toda a sua casa, e toda a sua família, como alcançou a sua família também. E o que aconteceu nessa caminhada aí? Como você foi caminhando, aprendendo o evangelho? O seu primeiro pastor, você lembra? Você tem conhecimento do nome aí? O primeiro pastor meu mesmo foi o pastor Casimiro. Pastor Casimiro. Do Belém. Do Belém, eu lembro. Foi o primeiro pastor meu. Aí depois eu fiquei por um tempo no Belém. Aí eu tive um tempo em Madureira, na primeira vez que eu estive. Depois voltei para o Belém, fiquei no Belém mais um tempo. E agora, né, estou em Madureira novamente, para a honra e glória do Senhor Jesus. E sempre trabalhando para o Senhor. Sempre trabalhando, sempre fazendo o melhor na obra do Senhor. Porque quando a gente está lá fora, a gente faz tanto, né? Sem dúvida. A gente faz tanto, a gente não mede esforço para estar nos lugares. Nos lugares errados. Chega sexta-feira, você não mede esforço para sair daqui para Guaxupé, para sair daqui para São José do Rio Pardo, para sair daqui lá para o fundo de Minas Gerais, você não mede esforço para isso, né? Então hoje o que a gente faz? A gente tenta juntar tudo isso e ver o que Deus fez na vida da gente, que é algo grandioso, né? A gente hoje tem uma família, a gente hoje tem uma casa, a gente hoje fazemos parte de uma comunidade aí a qual nos acolhe, a qual dá tanta força pra gente aí, né? Espiritual, nos ajuda. Então a gente tem que fazer o que é possível para levar essa palavra também, a maior número de quantidade de pessoas que Deus muda, que Deus transforma a vida. Sem dúvida. Fique conosco. Voltamos logo após com mais testemunho junto com o pastor Gilmar. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania.
Loja 1 e Loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli, e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. Voltamos com a programação Conexão Gospel e desta vez o entrevistado é o pastor Gilmar da AD Madureira, AD Brasa, ali no Pôr do Sol. Pastor, e essa experiência de estar na frente de um trabalho, pastoreando, você, sua esposa, já há quantos anos você tem pastoreado, já uma congregação, tem cuidado do rebanho de Deus? Pastor Ronaldo, já vai para 7 anos, né? Estou à frente do trabalho, né? Estou à frente do trabalho ali no Pôr do Sol, né? Às vezes, o senhor conhece, é um trabalho arduoso, espinhoso, mas Deus tem alcançado vidas, né? Deus tem alcançado almas naquele lugar também, mas a gente sabe o quanto é trabalhoso, o quanto é difícil nos dias de hoje, né? As pessoas darem crédito, como eu disse já, né? Para abrir o coração, para ver o que Deus pode fazer, né? Para ver que Deus ainda muda, que Deus ainda transforma. Então nós estamos ali trabalhando, estamos à frente desse trabalho, porque eu quero passar para os outros, quero mostrar também através da palavra de Deus o que Deus fez na minha vida e pode fazer na vida dessas pessoas. Deus pode alcançar, Deus pode transformar, Deus pode mudar. Então a gente estamos ali, tá eu, a minha esposa e a minha família, trabalhando ali no Pôr do Sol, já há algum tempo, lutando ali, né, para aquele bairro, lutando para aquela obra ali, que Deus venha dar o crescimento, que Deus venha abençoar todo o bairro, né? Hoje nós temos uma dificuldade que as pessoas querem uma mudança instantânea, como se fosse um fast food, um 0800, para ter o seu milagre instantâneo, a sua vida transformada instantaneamente. E nós vemos que nem todos que estavam na multidão, no evangelho próximo de Cristo, receberam o seu milagre, mas somente aqueles que se aproximaram e tocaram em Jesus diferente, como a mulher do fluxo de sangue, como o cego que clamava à beira do caminho, como a mulher de Mateus 15, a Sirofenícia. Então nós vemos que precisamos chegar a Cristo com fé, crendo que Ele existe. E crendo que Ele tem poder para mudar, né? A gente tem que, a pessoa quando vem buscar Cristo, como o senhor disse, da mulher do fluxo de sangue, pode ver que uma multidão estava em volta de Jesus. Sim. Né? A Bíblia fala que uma multidão o apertava, uma multidão o espremia ali, uma multidão, né, tocava nele. Aquela mulher quando toca, ele olha e fala assim, olha, me tocaram. O que os discípulos falam para ele? Fala, mestre, mas estamos no meio de uma multidão. Multidão óbvio. É mais de 5.000 pessoas. É uma coisa lógica isso. Mas todos estão te tocando, todos estão te apertando. Aí ele fala, mas me tocou diferente. De mim saiu vida, saiu virtude. Ou seja, saiu transformação, saiu cura. Esse é o jeito que a gente tem que procurar em Jesus. É o caminho. Que a gente tem que buscar em Jesus. Sim. Ele fala, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ou seja, primeiro, ele quer mostrar um caminho, uma direção para operar e fazer o que tem que fazer na nossa vida, para fazer o que tem que fazer no meio da nossa casa. Pode ter certeza, cada um de nós que chega até Jesus, todos nós, tanto o cristão como aquele que não é cristão no momento ainda, nós chegamos até Jesus com algo, apresentando algo para Jesus. Concorda? Sempre quando o senhor entrar na presença de Jesus, pode ter certeza, o senhor tem o que agradecer, mas também tem o que? Apresentar. Como Abraão, tem um sacrifício a ser levado diante do altar. E que coisa esta mulher do fluxo de sangue, ela quebra o protocolo. Faz diferente. Não é para aparecer. Faz diferente para receber. Ela, como uma mulher imunda naquela cultura, não poderia estar no meio da multidão. Mas qual que é o propósito dela? De alcançar o milagre. Ser curada, alcançar um milagre da parte do Senhor. Por quê?
Porque às vezes também o que hoje a gente demora tanto às vezes para buscar em Cristo, demora tanto para chegar em Cristo, como ela se envolver, a gente vai ver que Jesus já teve outras vezes ali. Só que até um certo ponto, ela tinha confiado às vezes em médico, tinha confiado às vezes em alguém que pudesse ajudar, alguém que pudesse fazer alguma coisa. Mas chegou um momento que ela viu que não viria de ninguém o socorro. Que ninguém poderia socorrer, ninguém poderia mudar a vida e a história dela. Quando ela veio falar que Jesus está ali, ela fala, agora eu vou lá. Por quê? Porque Ele pode mudar a história, Ele pode mudar a vida. Pastor, aproveitando esse nosso bate-papo, já estamos caminhando para o final dessa programação. Deixa uma palavra para os telespectadores que vão alcançar o coração deles através do Espírito Santo de Deus, tenho certeza. Nós estamos falando tanto de coisas impossíveis, né? Mas se nós pegarmos o Evangelho de João, capítulo 8, vamos ver falar de uma mulher que foi pega em ato de adultério, né? Aquela mulher ali, na lei dizia, o pastor Ronaldo, que ela teria que ser apedrejada, teria que ser ali, né, morta numa praça ou qualquer coisa desse tipo. Porque o pecado ali naquele momento era julgado e naquele momento já era condenado pelos escribas. Aí a palavra do Senhor diz que aquela mulher é pega ali e eles levam ela até os escribas. Aí os escribas ali, aqueles homens, os doutores da lei, pega ela e manda levar até Jesus. Para quê? Para achar que Jesus iria ali de alguma forma fazer algo que quebrasse a lei, ou algo que viesse fazer alguma coisa ali que viesse ser ilegal naquele momento. Só que quando nós pegamos as nossas dificuldades, pegamos os nossos problemas, levamos até Jesus, Jesus é um Deus que dá solução. É um Jesus que muda, um Jesus que transforma. Aquela mulher chega até Jesus, aqueles homens olham para Jesus e falam para Jesus, olha, ela foi pega em ato de adultério. A lei, ou seja, a lei, o que manda, fala que ela tem que ser apedrejada. E Jesus ali, escrevendo no chão. Aí fala para ele assim, ó, e o Senhor, o que o Senhor diz? Jesus é tão maravilhoso e grandioso, que Jesus, irmãos, ele pega algo provável. Algo que é provável. O que era? Era provavelmente ela ia ser apedrejada. Não tinha escape para ela. Jesus pega algo que você acha provável, que você acha que não tem solução, que você acha que está perdido, que você acha que não tem saída. Jesus pega e transforma. Aquela mulher chega até Jesus sem saída. Chega até Jesus sem esperança, achando que ia ser morta. Às vezes nós entramos na presença de Jesus sem saída. Às vezes nós entramos na presença de Jesus sem esperança. Mas quando nós chegamos diante de Jesus, como foi dito hoje, como aquela mulher do fluxo de sangue, quando nós tocamos nele, ele nos dá saída. Ele nos dá a vida e nos dá uma solução. Aquela mulher chegou ali e não tinha saída. Quando Jesus olha para eles e fala assim, ó, então é simples. Não vou quebrar a lei, não vou fazer nada. Só joga a primeira pedra aquele que não pecou ainda. Meu Senhor. Joga a primeira pedra aquele que não tem pecado. A palavra do Senhor diz que de um a um foram soltando a pedra e saindo daquele lugar. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós, irmãos, servimos. Esse é o Jesus que nós pregamos. É um Jesus que tem poder para operar e fazer milagre. É um Jesus que pega alguém que está ali, às vezes, num dia como hoje, dentro de um presídio, num dia como hoje, numa situação de rua, num dia como hoje, às vezes, aí desprezado, humilhado, que ninguém dá nada, ninguém deposita nada sobre a vida dele. O nosso Jesus, ele chega e faz um milagre. O nosso Jesus, ele chega e transforma. O nosso Jesus, ele pega uma situação que todos acham que já está condenado e acham que está perdido, ele tem o poder para mudar e transformar. Ele tem o poder para fazer coisas grandiosas. Que lindo. Deus seja louvado por essa palavra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Pastor Gilmar, tenho certeza que muitos foram alcançados por esta palavra. Eu gostaria que, neste momento, você dirigisse uma oração para os telespectadores, também aqui para o programa Conexão Gospel, para a amada audiência. E diga também, após a oração, os dias de culto, o endereço da sua congregação, para que as pessoas possam se achegar também e aprender mais do Senhor Jesus. Vamos estar orando em nome de Jesus, irmãos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor é um Deus que conhece e sabe a necessidade de cada um, Papai querido, que neste momento, Pai,
pode estar ouvindo, Senhor Jesus, assistindo este programa. Pai, o Senhor é um Deus que pode alcançar, que pode trabalhar. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, assim como o Senhor fez, papai querido, na minha vida e faz na vida de muitos. Senhor, estenda as tuas mãos sobre estas casas, sobre estas famílias. Pai, venha trazer mudança, transformação. Venha, Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoar, Senhor Jesus, o teu filho, a tua filha. Pai, eu te peço neste momento, Pai, vai, papai querido, trabalhando, Senhor. Vai operando, porque eu sei que o Senhor é um Deus que trabalha e opera em favor daqueles, papai querido, que necessitam. E neste momento, Pai, muitos, Senhor Jesus, que estão ouvindo, que estão assistindo, Pai, necessitam e precisam de uma mudança, precisam de uma transformação, necessitam de um milagre, Pai. E através deste programa, o Senhor, papai querido, pode operar, Senhor, e fazer um grande milagre. Pode operar, Pai, e fazer, papai querido, neste momento, Pai, algo grandioso, Senhor, no meio desta família, no meio desta casa e dentro deste lar, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, nós estamos no bairro do Pôr do Sol, rua Marielle Franco, né? 442, irmãos, né? Se não me engano, 442 números, na rua Marielle Franco, né? Assembleia de Deus Adebrais, Ministério de Madureira. Você que está ali, né, próximo da gente, vai nos fazer uma visita. Deus tem uma palavra para o teu coração, uma igreja simples, humilde, mas tenha certeza de uma coisa: Jesus está operando no nosso meio, amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o pastor Ronaldo e que Deus venha abençoar a todos em nome de Jesus. É isso mesmo. Conexão Gospel, Deus abençoe a sua vida. Sempre que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre, estejam com cada um de vocês. Até já!